Olá, olha quem tá estreando essa live comigo hoje. Ela veio aqui, ela é louca pra fazer uma live com a mamãe, não é isso? Sim. Ela adora, ela assiste as minhas lives, vocês acreditam nisso? Quase todas, né? Uhum. E hoje a gente vai estar com a sua xará, a Bela. Manda um beijo pra ela. Que você adora os TikToks que ela tá fazendo, não é? Com as filhinhas dela, não é isso? Vai lá, tá? Fecha a porta pra mamãe. Obrigada, amor. Eu vou assistir essa também. Vai, né? Já que não tem aula amanhã, tá acordada ainda. Vai tomar banho. Beijo, gente. Um beijo, pra todas gente. vocês e vocês. Todos vocês. Um beijo pra todas vocês e todos vocês, ela falou, tá? Bom, agora eu vou ter que marcar uma live com a Isabela, minha filha. Vamos começar uma live que foi muito pedida aqui, que foi o assunto nutrição, o assunto alimentação. E como a Bela tem uma intimidade grande com Deus, uma pessoa super espiritualizada, cheia de fé, eu não podia deixar de falar também sobre o amor próprio, porque eu acho que tudo isso caminha muito junto, não é verdade? O amor próprio, a autoestima, a consciência, a paz interior. Eu acredito, vocês que me acompanham bastante aqui sabem que tudo meu é conectado, né, com fé sempre e com o olhar ao próximo, com solidariedade. Então, não tinha como falar de uma coisa sem falar da outra. Quero chamar ela aqui. Deixa eu ver se ela já chegou. Bela. Chegou ainda? Acho que ainda não. Carol, cadê o sorriso? Estou aqui com um sorriso. Eu vou tirar os comentários daqui a pouquinho, tá bom? Só para não ficar no rostinho dela, que ela tem um rostinho pouco bonito, né? Gente, que mulher linda que é essa Bela. De Bela, ela tem tudo mesmo. E ela é mestre, ela fez mestrado, né, acredito eu, ela vai contar pra gente em nutrição, se eu não me engano, foi lá nos Estados Unidos, e eu quero saber muito como foi essa mudança, né, de vida, que acho que tem um momento que todas nós passamos. Deixa eu ver se ela já vai entrar, tá conectando. Oi, Oiê, Bela! tudo bem? Tudo! Desculpa meu atraso, menina. Eu perdi a hora. Imagina! Eu tô Tava muito gravando stories. britânica aqui nas minhas lives, sabe? Ah, mas tem que ser, né? A gente tem que ser pontual. As pessoas gostam de pontualidade. Você Como é sabe que que você tá? é uma coisa que eu mudei agora, porque eu sou muito atrasada, muito. Sério? As Você acredita pessoas. que, você acredita que eu sou super pontual? Isso é Acho que é porque eu, maravilhoso. eu moro fora há muitos anos, né? Então, morei, né? Moro, sei lá se morei, nem sei Eu mais onde quero que eu moro. saber tudo. Eu quero entrar em todos os assuntos, desde quarentena, que a gente está aqui, então não tem como sair dela, né, Pois desse é, assunto. Mas estou muito feliz. Primeiro, quero te agradecer eu muito que por ter agradeço. aceito essa live, ter uma oportunidade única de estar aqui pertinho, né, de você. Quero te elogiar muito, porque eu acho você Obrigada, muito linda. Eu falei aqui mais obrigada, cedo. Você é linda de rosto, você é linda de corpo e você é linda de espírito, né? Tem obrigada. Você uma também. beleza completa. Obrigada Você por ter também. aceito. Me conta um pouquinho, como foi? Vocês moraram em Orlando? Estão morando ainda? Então, na verdade, a gente tá no. Enquanto eu falo com você, eu tô tentando ajustar a luz aqui, que tá estourando na minha cara. Eu tô sentada aqui na Imagina. cama. A gente tá Tá? numa fase meio confusa, assim, na verdade, né? Como Confusa todos. não no mau sentido, mas porque Uhum. a gente tá meio que se readaptando a uma nova realidade, né? De ter uma vida lá e cá. É assim, a gente Tá. tem a nossa casa lá, eu moro lá há 13 anos. A gente tem a nossa 13 casa anos. 13. A gente tem a Tá. nossa casa em Orlando. Sim. E aí, a partir do final de 2018, a gente começou a vir muito para o Brasil. E aí a gente sentiu a necessidade de ter uma casa aqui. A gente decidiu construir. A gente comprou um lote. Vamos construir, acho que daqui a 1 ano e meio, 2 anos fica pronto. Enquanto isso, a Aonde? Em gente Belo alugou Horizonte? em BH. Aí a gente alugou um apartamento. E a ideia era ficar indo e voltando. Mas como as crianças estudam, você não tem como ficar É. indo e voltando o tempo todo. Então a gente entendeu que nós passaríamos mais tempo aqui do que lá, Tá. mas que a gente ia ter essa vida dupla, assim, vida brasileira e vida americana, né? Nós somos americanos
e brasileiros. Então, acaba que a gente tem essa facilidade dessa coisa de escolher em qual pátria, né? Mas eu amo meu país, eu amo o Brasil, eu amo ficar aqui até mais do que lá, pra te falar a verdade. Eu tava um pouco meio que enjoada de lá, assim, da vida lá, sabe? Da monotonia, da frieza das pessoas. Apesar de que a Sim. minha família mora lá, né? Assim, essa era a parte boa, tá pertinho da minha irmã é minha melhor amiga. Eu sinto muita A falta sua dela. família, você diz a sua irmã, seus pais ficam Minha mãe aí. também. É, agora minha mãe tá Ah, comigo aqui na quarentena, tá, mas a minha irmã mora lá, meu irmão, minhas sobrinhas, minha mãe, eu. Então, tá. assim, essa parte da família me faz muita falta. Mas a gente tá feliz, Sim, eu tenho trabalhado muito aqui no Brasil, mesmo que em casa. sim. Então, por um lado, é positivo, assim, no sentido profissional. E aí, você ficou esses últimos 13 anos por lá e você decidiu fazer nutrição lá. Isso, quando eu fui pra lá, foi assim, eu fui em 2007. Eu fiz direito aqui no Brasil, só que eu Tá? entrei pra faculdade de direito, eu tinha 17 anos. É, E eu não acho dá que uma pra menina de decidir. 17 anos não decide o que ela quer ser da É, vida. Então eu fui não. meio que por eliminatório. Eu não gosto de matemática, eu não gosto de biologia, eu não gosto de química, eu não gosto de física, dá direito. É aquela coisa. Eu fiz. Na época eu tinha ficado meio que na dúvida entre jornalismo e direito. Arrependi de não ter feito jornalismo, porque era o que realmente eu gostaria de ter feito. Sim. Mas acabei fazendo direito. E aí, nessa época, assim, minha mãe era muito apertada mesmo, assim, da gente viver com o dinheiro muito contadinho. Então, ela suou para pagar minha faculdade. Era muito caro Ai, já na que época, linda. não era faculdade pública, e eu ajudava também. Eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos. E Ai, que aí linda. eu me lembro que eu cursei assim até o oitavo período, e eu estava já louca. Eu falei, meu Deus, eu não quero isso para minha vida, eu não quero ser advogado, eu não quero fazer cursinho de OAB, eu não quero fazer concurso. E aí Aham. eu dei uma surtada, assim, eu devia estar com 21, sei lá. E aí eu falei, mãe, eu vou estudar fora. Minha mãe olhou pra minha cara e falou, filha, você vai estudar fora com que dinheiro, amor? A gente não tem dinheiro nem pra ir pra contagem. Você quer estudar fora como? Eu falei, ai, mãe, confia em mim, que vai dar certo. E a minha mãe, ela sempre compra as minhas loucuras, né? Minha mãe, ela é uma pessoa É que mãe é mesmo. mãezona, ela me apoia em tudo, ela é uma pessoa muito, ela é muito guerreira também, eu tenho essa veia muito dela, assim, essa coisa da perseverança. E aí eu Sim. me lembro que eu nunca mais vou esquecer desse dia. Ela tinha um cofrinho, cá, de moedas, que ela É. juntava há anos, sei lá, uns 5 anos. Era uma lata, Ai, assim, gente. enorme. Ah, Eu e ela viramos aquela lata em cima da cama dela e começamos a contar as moedinhas. gente, E que aí o máximo. valor da moeda deu para comprar, para pagar, acho que as primeiras parcelas da passagem. E Olha, aí eu fui. Eu lembro que na época eu tentei Rotary, tentei assim bolsa, sabe? Tudo que a gente você sim, imaginar, nada rolou, várias portas na cara, vários nãos. Mas eu sim. falei, eu vou assim mesmo. E aí lá eu consegui, foi assim, coisa de Deus mesmo, foi uma bênção. Eu estudei quando eu cheguei, eu já cheguei falando inglês, porque eu aprendi com mais ou menos 12 anos, para 13 anos, eu comecei a estudar inglês sozinha, nos meus momentos assim em casa, porque foi bem na época que meus pais se separaram e a gente ficou numa Tá, condição muito difícil. E eu sim. não saía de casa, né? Não tinha assim diversão, não viajava. Então, os meus finais de semana eram em casa. Então, eu estudava muito, eu lia dicionário, fui Ai, que aprendendo lindo. inglês. Eu sempre Sim. gostei muito de ler, de estudar. E aí, quando eu cheguei lá, eu já falava bem, assim, minha gramática era muito boa. Aham. A parte da fala, né, da comunicação era um pouco, precisava de alguns ajustes, né, Mas de vai accent. pegando, né? Vai Ainda mais pegando, é. morando lá, é muito bom, é muito Exato. rápido. E aí eu E acabei. logo que chegou, você já foi logo para nutrição? Como foi? Nada, imagina, minha filha, eu fico com Como 500 foi essa dólares. Onde que eu ia caminhada? ter dinheiro para estudar? Eu não tinha dinheiro para Aí você nada. começou a fazer o quê? Você chegou lá e aí? E aí aí eu fiz todo o trâmite para começar a estudar. E É, aí, nesse meio tempo, as coisas foram correndo e foi tudo dando certo. Por isso que eu falo, foi muito de Deus, foi tudo dando muito certo sim, na minha vida. E aí eu fui procurar uma escola de inglês para começar a fazer, para eu estudar, para ter, né, a motivação de eu estar lá. melhorar. Só que era Sim, assim, literalmente eu vendia o almoço para comprar a janta. Era muito sei. apertado mesmo, porque eu não tinha para quem pedir, né? Uhum, E é aquela condição mesmo de brasileiro que vai para América, né? De imigrante, a gente faz tudo. Aí no sim. primeiro ano que eu estava lá, mais assim, pro final do ano, eu trabalhei, acho que foi numa padaria, o meu primeiro emprego. Quer dizer, eu não acho que eu trabalhei numa padaria, mas eu só não lembro se foi o primeiro. Eu acho que foi. Mas cozinhando? Fazendo Não, parte eu da cozinha? vendia, eu ficava no balcão atendendo as pessoas, daí eu ficava no caixa, vendia, entregava os Ai, salgados. as padarias de lá brasileiras são muito boas, São né? deliciosas. A Essa gente padaria acha chamava Pão Gostoso. requeijão, acha pão de Acha. queijo, acha tudo. Catupiry. E aí eu vendia.
os salgados, ficava no caixa, eu abria. Eu chegava, acho que 6 horas da manhã, tava escuro ainda. E aí, no final do meu shift, que era tipo 2 da tarde, eu limpava, né? Cada dia era uma menina que limpava, e tinha que limpar os banheiros, o salão, onde as pessoas lanchavam, e às vezes a gente dava uma mão na limpeza da cozinha também. E aí, saindo de lá, eu ia trabalhar no segundo emprego que eu tinha, que era num restaurante, que eu ficava de hostess, aí Ralando, depois né? ralando. E aí depois eu pedi para ser garçonete, aí no dia que eles me foram me treinar para ser garçonete, eu derrubei a bandeja, fiz uma zona. Ai, meu Eu falei, Deus. Senhor. Aí me botaram de novo para ser hostess, só que a hostess não ganhava tip, né? Não tinha gorjeta. Então o salário Ai, é era menos. verdade. E aí eu fui juntando, aí fui trabalhar de taxista um tempo, fiquei quase um ano no táxi. Ou seja, aprendeu sobre pão, aprendeu sobre como receber, Aham. aprendeu a dirigir melhor que qualquer coisa. E eu Foi tenho algumas útil, histórias né? engraçadas do restaurante que eu nunca mais vou me esquecer. Eu fiquei tão nervosa no primeiro dia. Eu falava inglês, mas eu Ah, tava ainda assim, treinando o ouvido, né? Então tinha coisas sim. que eu não processava. Aí eu me lembro que uma vez entrou um senhor, ele tava com uma cara super de mal-humorado. E eu Sei. lá, né, sorridente, tal, recebendo. Ele sentou, foi super rápido a janta dele, ele foi embora. E na hora que ele foi embora, eu falei, espero que você tenha gostado e tal. Ele, the food was awful. Eu falei, oh, thank you so much. Tipo, a comida tava horrorosa. Eu, ai, muito obrigada, é um prazer. Obrigada. Ele ficou me olhando, Vou tipo, você tá me ensinar. ironizando? O gerente me chamou, fiquei de Nossa. suspensão, foi mó Ai, BO, mó meu Deus. treta. Mal sabiam eles que você tinha Eu não tava achado que era um entendendo. baita elogio, né? E aí, depois eu fui para um hotel, trabalhei em hotel também. É. Aí teve uma época que teve uma crise enorme nos Estados Unidos, eu acho que foi 2008 para 2009. É, 2009, foi 2009. uma crise horrível, tipo, Uhum. muito, o índice de desemprego subiu e eu fiquei Sim. desempregado, o hotel me mandou embora, e aí foi a época que eu passei mais, assim, mais dificuldade ainda do que quando eu cheguei. E foi quando eu até contei essa história esses dias, foi quando eu descobri como é que desbloqueava iPhone. Aí eu comecei a ganhar dinheiro desbloqueando iPhone. Eu ia nos E para hotéis, mandar para o Brasil? não, as pessoas compravam lá, os brasileiros, Ah, e tá. aí eu tinha uns cartões de visita que eu deixava, sei lá, tipo, nos pontos turísticos, em hotéis. E aí as pessoas me ligavam pra desbloquear. Mas assim, a Entendi. saga do desbloqueio foi uma coisa louca, porque eu não sou a melhor pessoa em computador. Eu descobri como que Não, você fez, hackeava você passou por todas as tudo que áreas. você Eu imaginar. adoro isso. Eu Tudo amo. que você imaginar. E tudo isso eu conto no meu livro também, nas palestras. E resumindo, foi isso. Ai, Aí a que nutrição delícia. ela só apareceu na minha vida depois que eu já tava, tipo, bem assim, no sentido não de dinheiro, mas bem Estável para emocionalmente falando. conseguir investir, né? Isso, exatamente. Eu trabalhava num Uhum. banco, no Banco do Brasil, Tá. porque lá você não precisa ser concursado, é tipo terceirizado. Eu trabalhava no escritório. Eu entrei Uhum. como estagiária, daí fui promovida para um setor de análise de contrato, porque eu tinha feito direito até o oitavo período. Enfim, aí eu fiquei lá quase 4 anos. O Tá. salário não era alto, mas eu tinha férias pagas, eu tinha Sim. seguro de Mais saúde, estabilidade, mais né? estabilidade. Aí foi a minha Sim. ex-chefe que me incentivou, assim, porque foi justo na época que começou a história do Instagram, que eu comecei a Sim. malhar e tal, e me interessei pelas coisas, né, de saúde. Ela Mas falou, Bela, espera, antes de você falar sobre começar a malhar, se alguma vez você foi sedentária, como eu era muito, antes de e começar a você, malhar, eu era você comia completamente, tudo que eu como, tipo eu, cheeseburger no meio da muito mais. semana, Amor, o meu almoço era bolo. donuts. Donuts com Coca-Cola todos os dias. Eu almoçava Donuts é donuts. famoso aqui em casa. Quando eu peço donuts, o povo vai à loucura aqui. Desde a Dadá até as crianças. Eu era assim, muito. Era só tranqueira que eu comia no banco, era E só, era como só. foi? De repente, você começou a gostar de malhar? Como que foi isso? Não, na verdade, eu não comecei gostando. Olha o que aconteceu. É muito louca essa história, cara. A Eu gente que é quero que cristã, você me incentive para eu um dia começar, porque eu sou a pessoa mais preguiçosa do planeta Terra. tem que o segredo é começar, é isso. É começar, é criar rotina, é criar hábito. Porque os seus atos repetitivos, eles viram os seus hábitos, né? E o Certo. seu hábito vira a sua vida. Então, eu falo que o nosso sucesso, ele é um conjunto, ele é um resultado de um conjunto de pequenos atos que viraram hábito. Sim, E nem sim. todos eles a gente tem que necessariamente amar. Hoje em dia, eu não sou alucinada pela academia, mas eu sei que é um hábito meu e eu vou. E quando eu começo, eu gosto. Você Mas muitas começou vezes fazendo quantas vezes? Para começar um pequeno hábito, você falou assim, ah, vou fazer todos os dias, ou você falou, não, vou fazer 2 vezes por semana? Como foi esse não, início? então, E você comigo, eu queria não sei contar, se. eu te interrompi, eu acho. Não, imagino. Eu não sei se isso sou eu, tá? É Bela, ou se isso é algo. Eu não sou psicóloga, eu não sou psicanalista, não entendo muito dessa parte filosófica, né?
humana, mas eu acredito que, talvez com a grande maioria das pessoas, você tem que começar muito intensamente. Se você não começa intensamente, o de pouco em pouco talvez não seja suficiente, você me entende? Então, tudo que eu Sim. comecei na minha vida, eu sempre fui muito intensa. Eu tenho até um amigo que brinca comigo, ele fala, Bela, é impressionante. Quando você pega uma coisa pra fazer, você vai até o fim. Quando você quer ser fitness, você quer ser tipo a mais fitness. Quando você quer ser crente, Persistente. você quer ser a mais. Você vai estudar teologia. É, tipo, eu me jogo mesmo, não Eu é nem quero saber pensar. dessa parte também. Eu vivo muito intensamente tudo que eu faço. Eu acredito que esse intensamente seja exatamente o que me prende a determinadas decisões da minha vida. Então, quando eu comecei a malhar, eu tive contato com um casal, que hoje eles não são mais casados, mas eles eram na época, e ele era bodybuilder e ela também. E eles Tá. se hospedaram na minha casa em Orlando. E era a primeira vez que eu via de perto um ser humano com músculos e abdômen Aham. quadradinho. Eu fiquei impactadíssima, porque eu era sedentária, Aham. super flácida, percentual de gordura altíssimo, lotada de celulite. Não que isso seja um problema, mas assim, em comparação com a minha Com trajetória, ninguém essa. acredita quando eu falo. E é verdade, É. eu não cuidava. Não, é bom a gente saber que tem solução pra gente, mesmo depois dos 30, quer dizer, Olha, mas eu vou te dizer esse é que outro hoje, problema. com 35 anos e duas filhas, você tem dois Pois também? é, Eu não pois sei a sua é. idade. Não, eu Você tem espero que 30? dê para começar mesmo depois dos 30, que eu já tô com 32, não vou fazer 33 agora, então eu também. Pois é, eu fiz 35 ontem, anteontem, né? Parabéns, eu te mandei Obrigada. parabéns lá, mas vou te Foi. mandar de novo. Deus te abençoe Obrigada. demais. Muita Amém. saúde, muita paz, muita Amém. coisa boa acontecendo para você nesse Amém. ano. Amém. Mas assim, hoje em dia eu tenho, de novo, eu não sou totalmente tonificada, assim, eu não tenho tônus muscular que eu tinha, tenho celulite. Eu sempre falo e faço questão de mostrar. Flacidez abdominal hoje não é mais minha prioridade, mas Calma, assim, não entendi. Hoje você tem. flacidez, celulite, tudo. Tudo. Tem? Tenho Aonde, demais. gente? Tenho Aonde? demais. Porque a gente não fica, a gente Pós, não mostra as imperfeições, né? pós-gestação? Pós-gestação. Pós-gestação. Tá, Pós-gestação. Principalmente depois, a gente pode falar disso, se você quiser mais pra frente, eu eu conto quero. mais dessa minha trajetória. Mas só pra concluir lá atrás, aí Uhum, nessa época eu conheci esse casal e eu fiquei sim. encantada. Eu falei, gente, eu posso ser assim também? E naquela época não tinha nem Instagram no Brasil, as pessoas não usavam muito Instagram. E aí Uhum, eu tinha o Instagram, por acaso, e eu comecei a usar o Instagram para postar as minhas fotos de academia, que esse casal me incentivou aí. Eu lembro que certo. a Diana, ela fez, Diana Monteiro, o nome dela, ela fez a minha ficha de academia, ela fez minha dieta. Eu era leiga em nutrição, completamente leiga em academia. E eu comecei a ir, assim, com pouco recurso que eu tinha. Eu ia, Tá. porque a academia lá é bem barata também. É, E fui é. pegando gosto, assim. Eu não te falo que eu já fui amando na primeira semana, muito pelo contrário. Eu acho que até a gente começar a ver os primeiros resultados é difícil. Sim, Mas eu fui me habituando àquilo, né? E aos poucos você vai sentindo mudanças de dentro para fora. E aquilo virou uma verdade para mim. Então eu comecei a falar de uma verdade na minha vida. E as pessoas sim, absorveram aquilo, começaram a me seguir na rede social. O Instagram veio para o Brasil, estourou no Brasil. E o brasileiro sim, adora uma internet, né? Então foi algo, uma grata surpresa para mim, porque juntou o pioneirismo, né? É o sim, pioneirismo que eu digo assim, de ser a primeira conta fitness em rede social brasileira sim. com esse anseio que as pessoas têm, né, por mudança de vida e tal. E aí tudo aconteceu. Aí nessa época eu trabalhava no banco e essa minha chefe falou: Bela, eu acho que você não devia. Eu queria fazer administração de empresas. Ela falou: não, faça nutrição, que tem a ver com o que você está atuando hoje no Instagram. E foi ótimo. Fui cursar nutrição, fiz o meu bacharelado em 3 anos e meio, porque eu consegui eliminar algumas matérias, né, com a faculdade de Direito. E aí Nossa, logo tá depois eu já ótimo. emendei o mestrado e agora faço pós. Nossa, tudo de nutrição. Você tá super Não, focado. a minha pós é em teologia. Ah, tá. O mestrado você fez em Nutrição. nutrição. Tá. Nutrição. Você pode atuar como nutricionista? Então, no Brasil não, mas eu também não tenho. Eu estava explicando esses dias para as pessoas. Eu não sei como funciona o processo de trazer o diploma, Ah, reconhecer o tá. diploma, não. Eu sei que é burocrático, mas eu não tenho esse interesse, por quê? Porque quando eu resolvi fazer nutrição, eu falo isso assim, sem hipocrisia nenhuma. Eu nunca fiz nutrição pensando em clinicar. Tá Nunca foi bom. meu sonho. Eu fiz nutrição para aprender sobre nutrição e porque eu sou uma pessoa que eu amo estudar. Então, para mim, estudar não é um fardo, é um Entendi. prazer que eu tenho. Então, eu estudei para aprender, para me embasar, né, para ter um diferencial, né, nas Certo. redes sociais. E aí o mestrado, sim, eu fiz pensando em atuar na área de pesquisa e ensino, porque eu adoro Tá. ensinar. Então, o meu sonho era, sei lá, vou aposentar, vou virar professora. Eu amo, eu admiro demais o trabalho dos professores. Eu acho, assim, Sim. uma profissão louvável. E aí eu fiz o mestrado pensando nisso, mas
eu acabei não me dedicando, assim, especificamente nessa área de pesquisa. Eu acabei, inclusive, mudando o meu foco do mestrado, que no início era de nutrição esportiva, e depois eu foquei em doença inflamatória intestinal, porque meu marido tem uma doença autoimune que não tem Tá. cura. Ele quase morreu em 2018, foi muito, muito sofrido. E aí eu mudei a ênfase do mestrado para aprender um pouco mais do intestino para ajudar ele. Me E aí conta um acabou que eu pouquinho disso. Eu tenho muito interesse porque vira e mexe eu sinto alguma coisa e já me falaram, uma fisioterapeuta minha falou uma vez que eu deveria pesquisar, agora eu esqueci o nome, você deve saber, mas é alguma inflamação no intestino por alguns alimentos que eu estava comendo ou que eu como e estão errados. O intestino é muito poderoso dentro sim, da alimentação, da nutrição, do peso ideal, da pele, tudo, né? tudo. O intestino, cara, ele é o nosso segundo cérebro. E ele é chamado de segundo cérebro porque ele tem uma espécie de sistema nervoso autônomo. Ele tem assim, tecidos que são exatamente o mesmo do nosso cérebro dentro do nosso intestino. E sem contar o tamanho do nosso intestino também. Ele é um Sim, órgão enorme, né? O formato dele, a funcionalidade de sim. absorção, né? De micronutrientes. Então, ele tem uma funcionalidade vital no nosso organismo. Ele produz cerca de 90% da serotonina, que é um neurotransmissor, né, do nosso organismo, e ele é responsável por cerca de 60% da resposta imunológica do nosso corpo. Então, o nosso intestino é, assim, vital. Ele é um órgão extremamente importante. O coração e o pulmão, que me desculpem, mas o nosso intestino, ele tem o seu lugar de respeito. E a gente precisa olhar para ele. Eu só entendi isso depois do meu mestrado, assim, quando eu comecei a estudar mais a fundo essas doenças autoimunes, né, as inflamações, e no que isso desencadeia no nosso corpo de uma forma em geral, e o quão grave é a gente não cuidar do nosso intestino. Como que funciona isso? Como negligenciamos? A Como ingestão. que eu sei que eu preciso procurar um médico e qual médico eu procuraria? Bom, eu não sei exatamente quais são os seus sintomas, mas o legal é sempre combinar Ah, uma gama de profissionais de áreas diferentes que trabalham juntos, né? Então você tem tá. o médico, o nutrologista, né? Nutricionista, como fala em português? Clínico? Não, que O- cuida da parte gastro. Endócrino? Não, Não, endócrino é endócrino hormônio. Eu nunca é sei falar em hormônio. português. É... Eita, Gastro, gente. É tipo de isso, eu esqueci o nome agora. gastrointestinal. É, isso aí. Eu Ga- esqueci. Tem um nome, tem um Isso. nome. Se a Tem. gente tivesse com os comentários aqui, as pessoas vão me O ajudar pessoal já tá soprando. falando com certeza. Gastroenterologista. Eu acho que é isso. Gastroenterologista. Pronto, vou até testar. Eu tenho inclusive um amigo em São Paulo que é muito competente, doutor Alexandre Carlos. Ele me ajudou demais na época do Maguila, da doença do Maguila. Qual que é E o assim, sobrenome dele, Bela, pra gente doutor saber? Alexandre Carlos, eu não sei o nome dele Tá, completo. tá bom. Ah, mas o que acontece? Como que a gente negligencia a nossa saúde intestinal? Ingerindo muito industrializado, açúcar. Tudo isso causa, né, processos inflamatórios no nosso corpo e causa um processo que a gente chama de desbio. Eu nunca sei falar as coisas em português, gente. Fala Me inglês. perdoem as Fala pessoas, mas é inglês. porque porque eu estudei fora, eu sempre pago mico. É um desequilíbrio da flora intestinal, agora Tá, traduzindo em miúdos. E quando você tem a sua flora, a sua microbiota desequilibrada, você vai ter um processo que vai desencadear em vários outros processos do seu corpo, né? Que podem se traduzir em doenças tá. crônicas, graves. Sim. E a síndrome do intestino permeável, que também é super comum, que as pessoas nem imaginam às vezes que tem, e tem. Ah, Várias outras coisas que a gente pode desenvolver que a gente nunca imagina que está ligado ao nosso intestino, né? O intestino, sim. ele te dá sinais que muitas vezes a gente não percebe. Vou te dar um exemplo clássico, né? Nas mulheres. Mulher acha normal não ir no banheiro todos os dias. Eu tenho prisão de ventre, eu vou no banheiro 2 vezes por semana. Isso não é normal. Nós somos Certo. feitos para ir ao banheiro, fazer número 2, de 1 a 2 vezes por dia. Então, Sim. assim, a gente não pode começar a achar que os sinais que o nosso corpo nos Sim. dá são Se a normais. mulher tem, então eu também tenho, então pronto, né? Tem que ir atrás Exatamente. disso. A dor de cabeça, acordar com fadiga, vermelhidão Sim. na pele, cansaço excessivo. Tudo isso, gente, é o nosso corpo dando sinais, né? Aí você vai perceber, você não está absorvendo vitaminas, você não está absorvendo Sim. minerais, né? Tem que cuidar. A saúde, ela começa, obviamente, de dentro para fora, né? Então, é muito importante a gente avaliar tudo que a gente está ali, os alimentos que a gente está ingerindo. Por quê?
Não é que você tem que viver uma vida robótica, você não tem que tirar tudo da sua vida, mas você tem que achar o ponto de equilíbrio. Você nunca pode fazer Diminuir, com que a né? exceção seja regra e com que a regra seja exceção. Então, se você Sim. estabeleceu que a minha regra é comer 70% do tempo saudável, eu vou alimentar saudável 70%. Os outros 30%, eu vou me Uhum. permitir algumas coisas, né? Um sanduíche, uma pizza. Eu faço isso demais. Meu Você final de tem semana, algum alimento que você não come de jeito nenhum? Assim, você tem açúcar. algum que você tirou? Açúcar. Açúcar? Vai fazer um ano que eu não como Mas açúcar adicionado. todos os tipos? Não, então, aí é que tá. As pessoas sempre confundem com relação a isso. Quando eu decidi fazer esse teste do açúcar, eu já fiz vários testes, né? Assim, quando eu estava na Uhum. faculdade de nutrição, a gente acaba ficando meio que neurótico com as coisas. Então, eu tirei Começa a primeiro fazer um monte de tudo. teste. Aí eu Uhum. tirei primeiro o glúten para ver se ia fazer alguma diferença no meu corpo. Eu não senti nenhuma, mesmo porque a minha ingestão de glúten ela não é exagerada. Eu não sou alérgica, não sou intolerante, então não senti muita diferença. Aliás, nenhuma. Aí depois eu tirei lactose, também não senti diferença nenhuma. Tirei Tá. carne vermelha, senti muita diferença. Nunca mais voltei a comer. Já tem uns 8 anos que eu não como carne vermelha. Aí depois eu Tá. tirei frango, tirei as outras carnes, né? Hoje em dia eu como de proteína animal, ovo e leite. Tá. Depois eu tirei o Peixe açúcar. não também? Ah, não, peixe eu como, desculpa, esqueci do peixe, tadinho do peixe. É porque eu como pouco. Tá. E o açúcar eu comecei tirando assim, gradativamente. E eu percebi, uma das coisas que eu mais percebi, meu sono, a qualidade do meu sono melhorou, assim, profundamente. Eu não consigo nem te explicar o tanto que hoje em dia as minhas noites são melhores dormidas do que antes. Minha pele, cabelo, tudo que você imaginar, assim, eu não tenho dores articulares mais, porque o açúcar, ele é extremamente inflamatório. Então, muitas vezes as dores que a gente tem, né, em Sim, articulação, dor de cabeça, a gente acha que é normal e não é, é inflamação. E o sim, açúcar, ele é um agente inflamatório muito, muito pesado. Então, sim. eu Dos não tô mais dizendo assim, importantes, né? eu não tô dizendo que a pessoa não pode comer açúcar nunca mais, mas você vai entender exatamente o que eu quero Mas dizer qual agora. açúcar você come? Qual Nenhum. nem o Adoçante só. Stevia, por Não, exemplo, as stevia é pessoas, adoçante, não é açúcar. a pessoa leiga aqui já tá Não, pensando açúcar que eu você não não come. consumo. Não. Você não Açúcar, come o quê? O demerara, por exemplo, o não. mascavo, Não. o Nenhum tipo de açúcar, não. Eu como, tá, eu consumo stevia, xilitol, tá, eritritol, maltitol. É uma gama de tá. Entendi. monkey fruit, que é uma outra, apple sugar, que é uma outra, um outro adoçante que eu não sei se tem aqui no Brasil, que chama monkey fruit, que é muito bom. Mas enfim, eu não tô dizendo, cara, que a pessoa tem que é obrigada a tirar o açúcar para sempre completamente. Não é isso. Mas por que eu resolvi tirar o açúcar adicionado completamente? Porque eu não ia saber comer só um. E esse é o grande problema do É, ser humano. O açúcar, ele é extremamente addictive. Ele é é. extremamente viciante. A Então, se gente fica você... compulsivo depois, não tem jeito. Você Exatamente. põe um açúcar, você Ele já quer puxa um comer mais. gatilho. Ele puxa um gatilho de compulsão. Então, e existem níveis de compulsão, né? Eu não estou dizendo que é um nível de compulsão necessariamente descontrolado, assim, a ponto de você nunca mais conseguir parar. Não é isso, mas existem níveis, né? Assim, principalmente baseado no estado psicológico da pessoa, né? Se a pessoa é mais ansiosa e tal. Então, para mim, assim, isso, Bela, tá? Não é via de regra, mas na minha opinião, Tá? eu acho que assim, ou é 0 é 100. Então, para mim, Entendi. não ia adiantar eu tirar o açúcar nos dias de semana. Eu sei que no final de semana eu ia comer tanto açúcar para E a... compensar os dias que eu não comi que não ia adiantar nada. Então, eu falei, eu prefiro é, tirar de uma vez e aprender a viver sem o açúcar. Então, eu reaprendi a viver. E hoje em dia eu te falo, eu sou uma pessoa completamente feliz com a minha decisão. Eu sim, sinto que eu posso me permitir mais com alguns tipos de carboidrato que acabam virando açúcar no corpo, mas que não tá. é o açúcar, né? O cristal, assim, diretamente falando, mas obviamente que o Sim. açúcar, o carboidrato vira açúcar no corpo, né? Mas a questão é que eu hoje em dia eu não tenho mais essa preocupação de tipo, eu não vou comer uma pizza no final de semana porque eu vou engordar. Não, porque eu já faço um sacrifício grande com a questão do açúcar, então me permito algumas coisas, sabe? Eu não Tá. tirei o carboidrato. É óbvio que a pizza entra na exceção da regra. E a minha regra é carboidratos integrais, arroz Entendi. integral, O máximo aveia. que não vai virar o mesmo açúcar, né? É porque o índice Evitar. glicêmico do carboidrato, da farinha branca, né, do carboidrato simples, ele é muito mais alto, porque ele quebra muito Ele mais vai rápido, né, no ativar organismo. a compulsão também, né? Picos de insulina, que não é legal. Então, o carboidrato integral, além dele ter mais nutrientes, né, porque ele está
na forma integral de ser, né, em Sim, natura, ele não é processado, e o alimento, quanto mais processado ele é, menos nutriente ele tem, mais industrializado ele acaba ficando, né? E maior o índice glicêmico. Então, você sim. acaba reaprendendo, né, assim, a escolher. E com a faculdade de nutrição, apesar de eu não ter, assim, a experiência prática de clinicar, eu não tenho, talvez, a facilidade de programar, assim, numa sentada, uma dieta para 5 tipos de pessoas diferentes. Eu teria que dar uma pesquisada melhor, e eu não tenho o Claro, menor claro. problema de falar isso, porque não é a minha área de atuação. Imagina. Mas eu tenho muita facilidade em trazer essa teoria para minha vida, né? E, obviamente, Sim, ajudar as pessoas ao meu redor e tudo. E eu até estou com um projeto muito legal, que depois eu vou falar dele aqui no final. tá. E com Então, as eu suas comecei. filhas hoje? Por exemplo, Olha, alimentação em casa. Bom, elas são as coisas mais fofas que eu já vi, não obrigada. dá. E eu fiquei impressionada que a sua pequena segurou e não comeu o MM no teste. Eu fiquei impressionada. Escrevi um texto desse Você viu que tamanho ela nos tampou o comentários. olhinho? Não, eu falei, gente, ela é a sabedoria em pessoa, porque ela entendeu que a tentação viria pelos Pelos olhos. Ela olhos. falou: se eu não olhar, eu vou conseguir. Ela Ela ficou tampou. tipo assim, né? Ela fez assim, ó, não vou olhar, não vou olhar. Eu não Não, consegui ler os comentários. Esse vídeo viralizou, não, ele é que deve ter dado uns 12 mil tem muita comentários. coisa. Eu imaginei que não ia dar, mas fiz questão de falar, porque falei, gente, ela foi muito esperta, né? Com certeza Não, foi, eu nem ia foi fazer esse teste com ensinada. ela. Eu nem ia fazer, porque eu tinha certeza que ela ia falhar. Todo mundo ficou, Bela, faz, porque esse teste estava na moda e tal. Faz o teste com ela. Eu falei, não Impressionante. vou fazer, ela não vai passar. Mas a alimentação delas, assim, É, especialmente a da Vicky, eu errei muito. Eu errei muito com a Vicky. Eu peço perdão a ela todos os dias. Eu falo, filha, eu errei poxa, muito com você. Eu errei mesmo, sabe por quê? Eu acho que é a síndrome da mãe de que você primeira viagem. fez de Eu, errado, que eu, você eu, acha? eu, eu achava que a criança era de vidro, que ela ia quebrar. Eu achava que ela era super protective, não sei como é que fala isso. Protetora. Protetora. Aham, Eu achava que ela ia quebrar. Então, tudo eu queria dar assim. Eu pegava, amassava comida no máximo, dava na entendi. boquinha, na colherzinha. E Sei, aí, ela cresceu assim, sem conhecer a textura dos alimentos, o entendi. sabor. Ela sempre comeu tudo batido. Isso é um Tá. grave erro, eu acho. Assim, minha opinião, hoje em dia, É conhecendo a que hoje a técnica gente vê BLW, outras opções, né? Hoje, mas naquela época, BLW. BLW é maravilhoso. ela BLW é tem uma. quantos anos, a A Vicky vai Vicky? fazer 5. Hoje tá mais forte isso. O Luca tem 12, coitado. Não vou te dizer tanto de batidinha que de papinha que eu dei para ele A também. gente. Não, a gente erra na intenção de acertar. Essa é a É, verdade, né? Assim, a gente vai evoluindo, a nutrição vai evoluindo, a gente vai tendo acesso a mais informações, mas assim, nessa live, a gente tem 1.600 pessoas assistindo. E eu tenho certeza que deve ter muitas mães. Eu sim, encorajo a vocês, mães, principalmente mães de primeira viagem, percam o medo, assim, lógico, com responsabilidade, mas pesquisem sobre essa técnica BLW. Hoje em dia, a Estela tem quase 2 anos, ela come de tudo, super comilona. É lógico que o pai, contra a minha vontade, enche ela de MM, isso me adoece. Assim, brincadeiras à parte, as pessoas acham bonitinho na rede social, mas eu tenho umas DR às vezes com a Maguila sobre isso, porque ele acha normal. Ele é, fala, eu fui criado com todinho, ou todinho não, com Nescau e açúcar na mamadeira. Eu tomei é, Coca-Cola na mamadeira. Eu não acho isso normal. Quer dizer, eu também tomei quando eu era pequena. Mas sim. se eu, não é porque eu Você já passei por isso tem que eu. a informação hoje, mas faz E parte, não é porque vai, eu faz passei por parte. isso na cabeça dele, né? Não é porque eu passei por isso que eu quero que as minhas filhas passem. Mas é claro, a gente tem que ter uma harmonia em casa, né? Eu não posso também Mas querer ser um general. posso ser enxerida de falar uma Claro, coisa que eu acho? Eu acho que faz parte o pai fazer uma coisa, a mãe outra, a avó outra, porque a criança, a gente tem que criar para o mundo, infelizmente, né? E a gente, quanto mais coisas eles tiverem, mais experiências, eu acho que mais preparados eles vão estar para aquilo que eles vão ter. Eles vão ter é aquilo verdade. disponível. Então é importante, sabe, ver. Eu Mas nunca tinha eu pensado por essa entendo, ótica. mas eu entendo sim a sua preocupação, respeito Como e nutricionista me adoece, assim, de ver, de sim, saber, claro. e por não comer açúcar, né? Eu sou uma pessoa que eu não É, como açúcar e as minhas filhas comem, mas assim, eu sei que é uma fase, eu sei que vai passar, eu não quero brigar. Eu e meu marido, graças a Deus, a gente tem um casamento abençoado, a gente nunca briga, a gente nunca, quase nunca, claro que todo casal tem, né, seu momento, mas a gente quase nunca discute, então eu não quero que isso sim, seja assim um motivo. A gente senta, conversa numa boa, ele maneira, eu falo, não dá todo dia, não dá toda hora, óbvio que não, ele me respeita. sim. Mas Algumas a regrinhas Estela, boas. porque eu fiz a técnica BLW com ela, ela é uma É, criança que se você colocar alface, repolho, brócolis, inhame, o que for no prato, ela vai pegar e vai comer. Mas assim, eu sou desapegadaça, ela come com a mão,
Agora ela Tá. já, obviamente, já tá comendo com a colher. Eu até comprei um garfozinho pequenininho, porque ela é metida a Ah, ser adulta, né? Eu comprei uma aham, faquinha pequenininha. aham. Mas eu, assim, com a Vicky, eu era toda, ai, vai sujar. Ai, vai Sim, cair no chão. Ai, vai engasgar. Claro que você tem que ter todo o cuidado do mundo, mas claro. não engasga assim como a gente imagina, né? A Estela É, começou a comer, fazer BLW com, acho que 7 meses, eu sei lá, foi muito novinha, sim. assim, que ela já sentava. A Estela sentou com 4 meses e andou Que com 9 meses. Ela é uma criança meio que diferente, assim, né? avançada. É, É. Então eu não é. tive medo de fazer com ela. Foi muito Sim. legal. Eu segui uma página, eu sigo uma página aqui no Instagram que ensina várias coisas de BLW. Então eu acho que Qual com a que é? Se Estela você lembrar, que é depois Mundo todo mundo BLW. pergunta. Mundo Como? BLW. Tá, Mundo BLW. tá. Obrigada. E, É que e depois eu aí sei que vai ela todo mundo te perguntar, aí você não vai nem dar conta de responder. e ela tem livros, ela é muito legal, a menina que faz a página. Ela é super Tá. atenciosa, me ajudou demais no início. Então, assim, dá medo de engasgar, É. faz bagunça, mas a gente, Uhum. fazendo a coisa certa e bem monitorada, não oferece riscos, assim, na minha Sim. opinião, sabe? E a minha É. médica, a pediatra, foi super a favor na época. Então, assim, deu muito certo. E hoje, o que que eu vejo? A Vicky é uma criança completamente pique, né? Assim, completamente seletiva, Tá. difícil de comer, ruim com textura. E a Sim. Estela, que é uma criança que, tipo, eu tenho certeza que ela não vai mudar muito. Eu sei que a tendência é cada vez ficar mais seletivo, mas a Estela eu acho que ela vai ser menos. Ela come É. de tudo, né? Então, assim, nem o doce tira o apetite dela. Ela tem prazer em chupar uma laranja, em comer uma ameixa, ela pede. É. Então, eu acho que o BLW tem muito a ver com isso. Eu acho que são os prós e os contras do primeiro e segundo filho, que aqui em casa é Exatamente. quase a mesma coisa. Minha filha também, quando você vê, ela tá chupando laranja, ela fala, mãe, eu quero caqui. Ela vê uma foto de uma fruta, ela quer as frutas mais assim, Nossa, caqui eu não como nem exóticas. se me pagar. Nossa, ela come tudo, tudo de fruta. E se não tiver, ela. Ai, mãe, não tem caqui. Mãe, não tem não sei o quê. Mãe, não tem. Não sei... Eu falo, meu Deus do céu, essa menina me traz um preju da feira que eu vou te contar. Ô, Bela, me conta uma coisa. Falando das meninas e de gestação, como foi a sua gestação? Você engordou? Você já tinha toda essa bagagem de nutrição? Como que você fez? Você engordou quanto? Pode Bom, falar? claro, na primeira gravidez eu acho que foram uns bons 15 quilos da Vicky, eu me permiti, assim, porque eu saí, era um contexto diferente. Eu saí de uma trajetória de atleta, né? Porque no meio dessa história aí, depois da faculdade, do banco, eu Aham. entrei para o mundo da competição. Então, eu comecei a competir na categoria fitness Ah, bikini, que é uma categoria menorzinha. tá. E fiquei 4 anos super restrita na alimentação, mas assim, psycho, de Mas pesar passou até um isso? grão de Passou arroz. total? Ou você Total. ainda tem alguma coisa que Não, você. tirando o açúcar, eu não tenho nenhuma restrição. Tá. Ah, quer dizer, tenho assim, de coisas que eu não consumo, tipo Sim, a refrigerante, eu não tomo há carne. 10 anos, mas eu digo de Aham. pesar alimento, não. E aí eu Tá. saí de um contexto onde meu percentual de gordura era tão baixo que eu nem menstruava. Então, na minha cabeça, eu não ia nem conseguir engravidar. E Sim. eu fui para minha lua de mel no final de 2014, voltei grávida por um milagre, porque também, né, nem minha médica entende, e engravidei da Vicky. E seca, seca, seca. A única coisa que minha médica me falou foi: ganhe uns quilinhos, sobe seu Sim. percentual de gordura para essa gravidez, progredir bem, porque você tá Você muito teve a seca. médica daqui do Brasil ou lá? Não, lá, sempre lá. Brasileira. Brasileira, uma Tá. querida. E aí Tá. eu tive uma gestação maravilhosa, não tive enjoo, não tive nada, mas me permiti, né? Eu Sim. comia Nutella, comia assim, me permiti, vivia assim, uma gravidez normal mesmo. Sim. E aí depois que ela nasceu, eu perdi até relativamente rápido, em 3 meses mais ou menos, eu já estava com meu peso anterior à gestação. Até Na por causa gravidez daí, do metabolismo todo, né? Já bem e eu preparado. tinha 30 aninhos, né? Agora eu tô com 30. 35, tinha 30. E com Ai, a mas que idade Estela, gostosa também para engravidar, né? Já fez tudo que é tinha verdade. vontade, gostoso. E com a Estela, eu tive uma situação que se chama polidrâmino. O polidrâmino, ele é o excesso de líquido amniótico. Só que o meu, Ah, ele foi idiopático, ele não estava associado a nenhum tipo de doença, graças a Deus. É uma tá. condição que pode acontecer na gestação, que pode ou não estar associada a algum tipo de síndrome, a diabetes gestacional. Eu quase tive diabetes gestacional, fiquei bem limítrofe, mas não Tá. evoluiu. Então eu engravidei, eu engordei bastante na Estela, só que o mais agravante foi que a minha barriga
ficou muito grande. Sempre que eu fazia Tá. aquela coisa do diâmetro da medição, ela estava fora da curva já. Tava tipo gravidez de Por causa gêmeos, do líquido. por causa do líquido. Eu lembro quando a minha Entendi. bolsa estourou, era uma cachoeira de água, que a minha médica dava risada. Ela Nossa. falava, Bela, não vai acabar mais. É muita água, era muito líquido a miniose, muito. Nossa. Tem gente que não tem nada, né? Tem gente que tem pouquíssimo, pouco É, líquido, né? Que é é. risco demais. E tem gente que Sim. tem muito, que foi o meu caso. Então, a minha barriga teve uma distensão muito grande, Extensão. né? Uhum. E eu tive essa flacidez abdominal de pele, uma Entendi. sobra de pele relevante, né? Assim, bem Ficou significativa. muito, né, Bela? E Esticou eu muito. penso em algum momento da minha vida, e eu não tenho a menor vergonha de falar isso, porque eu sei, eu fiz procedimentos estéticos, né? Aqueles ultrassons, Sei. microfocado, aquelas coisas todas, que Não ajudou adianta. bastante. Mas não Mas resolve tem tudo. que. Entendo. Ajuda, mas assim, não é só flacidez. A flacidez ele resolve, mas o excesso Sobra de muita pele pele, é cirúrgico. Então, se eu sei que em algum sim. momento na minha vida, para me sentir bem, não com os outros, mas comigo, meu marido, assim, eu vou querer tirar essa Você pele em quer ter algum mais momento. filhos? Quero. Eu acho que ano que vem a gente vai engravidar. Então espera o Acho próximo que eu vou para. esperar. Eu acho que Melhor. eu vou esperar. Assim, não é uma coisa que me mata, sabe? Tipo, ai, que Aham. vergonha, ai, que. Não. Mas também não é uma coisa que, se eu pudesse escolher, obviamente que eu não teria, né? Ninguém ia querer ter. Principalmente levando em consideração a minha trajetória toda, né? O corpo que eu sempre estive acostumada, mas hoje em dia eu não sou mais a Bela de 2014, a Bela de 2013, que era, tipo, fissurada com academia, com estética. Hoje em dia não, eu sou mãe. Eu tenho outras prioridades, gosto de me cuidar, adoro cuidar da minha pele, adoro cuidar do cabelo. Eu sou assim, muito cuidadosa, mas eu não levo isso como uma prioridade na minha vida. Eu tenho, né, coisas que, obviamente, Deus é a primazia da minha vida, minha família, e depois vem as coisas menos relevantes. Então, eu sei que se eu fizer isso, vai ser realmente por uma coisa cosmética, assim, por uma opção. Sim. E falando em Deus, o que que você. Qual é uma dica que você pode falar para as pessoas sobre essa coisa do amor próprio, né? A gente até comentou, eu falei aqui no começo da live também, que a alimentação, vou te contar de mim. A alimentação comigo, ela é uma coisa que está 100% relacionada a como eu estou aqui dentro. Né? Eu falo que é aqui e aqui, né? Então, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, as minhas angústias, se eu tô mais triste, mais preocupada. E a gente tá no momento que todo mundo tá mais ansioso, todo mundo tá com mais medo. Infelizmente, a gente tá passando por isso. A gente tem que tentar tirar o melhor, é claro, mas como você vê essa influência da fé, da autoestima nas pessoas com relação, inclusive, ao corpo, à alimentação, a se cuidar, se amar? Olha, eu acredito que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece, né? Quanto mais a gente conhece a essência de Deus, mais a gente entende o que é ter sido feito pelas mãos do Criador e ter sido feito imagem e semelhança de Deus no que diz respeito a seus atributos comunicáveis, né? Deus é amor e porque ele é amor, eu posso amar. Deus é bom e porque ele é bom, eu conheço, eu tenho um conhecimento entre bem e mal, entre moral, entre ética, entre o que é certo e o que é errado. Porque Deus é misericordioso, eu também posso ser misericordiosa com o meu próximo e assim por diante. Então, quando a gente conhece a Deus, a gente pode se conhecer pelas lentes dele. E aí a gente passa a se amar da forma que devemos nos amar. Não é um amor superficial, não é um amor passageiro, não é um amor vaidoso, não é um amor egocêntrico, não é um amor egoísta, é um amor baseado naquilo que Deus deseja para nós, né? Na maneira como Ele nos enxerga. Então, eu acredito que uma vida em comunhão com Deus, uma vida em comunhão com o Espírito de Deus, com Jesus Cristo, é uma vida que naturalmente vai te trazer essa cosmovisão, né? Porque a nossa cosmovisão, ela é adaptada ao passo que a gente vai evoluindo em Cristo. Então, quanto mais a gente tem conhecimento de Deus, mais as nossas lentes vão sendo ajustadas. Então, a gente passa a entender que cuidar de si mesmo não é um ato de impressionismo, né? Não é você querer impressionar o próximo, não é você querer ser a mais sarada, a mais bonita, que está de biquíni na praia, não. É você ser templo do Espírito Santo, é você ter recebido de graça um corpo que é uma máquina perfeita, que funciona perfeitamente e que você deve cuidar daquele corpo. Por quê? Pela longevidade, por amor daqueles que te amam,
para que você tenha saúde para desfrutar, né, da vida com seus filhos, para que você seja um bom exemplo, né? Porque se nós vivemos e existimos, certamente tem alguém nos observando. Seja uma pessoa ou 10 milhões de pessoas, tem alguém te observando. Então, para que você seja um bom exemplo. Então, hoje em dia, a forma como eu vejo o amor próprio, ela é um pouco diferente da forma como eu via, sei lá, talvez 10, 8 anos atrás. Eu tenho prazer em cuidar de mim, porque eu sei que quanto mais, mais bonita eu estiver espiritualmente falando, mais bonita eu estarei fisicamente. E é muito engraçado, assim, e eu falo isso não é um feedback meu próprio, que seria até estranho eu falar isso, mas é um feedback que eu tenho das pessoas que me seguiam antes né, da minha conversão e depois da minha conversão. As pessoas falam, Bela, a sua feição mudou. E muda. Quando foi, Bela? 2016. Foi lá E a em nossa Orlando? feição muda porque a gente fica feliz, porque a gente encontra a verdadeira plenitude, né? A gente encontra paz mesmo nos momentos de tribulação, a gente encontra É. esperança mesmo quando o mundo te traz desesperança. Então é uma vida que não é uma vida desprovida de problemas, mas é uma vida que te traz paz mesmo em meio aos problemas. Então tudo isso reflete no nosso corpo e na forma como nós desenvolvemos essa questão do amor próprio. Amém. Você já cresceu em uma família que falava sobre Deus, sobre fé? Sua mãe passou isso? Ou você veio encontrar lá em Orlando nessa época? Como que foi? Não, assim, na verdade, eu não posso tirar o mérito e o crédito, o mérito não é a palavra, mas o crédito da minha família, porque eu nasci numa família que sempre falou de Deus, é uma família católica, e Sim. eu sou um pouco, eu evito entrar nessa questão de que tem que ser evangélico. Eu acho que a religião é importante você Vamos conhecer falar de fé. Vamos falar é, sobre o fé, Deus né? verdadeiro, porque as pessoas falam, Sim. é católico, eu não sei o que. Eu Não, o vejo que uma família importa católica o que tem pessoas valor que a sua mãe, maravilhosas. o A valor que a minha sua irmã, família te passou. exato. A minha irmã é uma mulher muito de Deus. É uma mulher, assim, incrível. E é uma mulher que não. Ela professa a mesma fé que eu, ela é cristã, totalmente, assim, inclinada, né? A ensinamento bíblico. Mas ela é católica. E eu não entro nesse mérito, assim, né, com as pessoas, porque eu tô te falando isso até como um desabafo, porque as pessoas me cobram muito, né? Mas Dessa isso é uma questão. evolução muito. Eu tive a minha experiência também, mas eu acho que é uma evolução tão grande você olhar para Deus, e entender que cada um está olhando para Deus e que é o mesmo, e que cada um tem o seu processo de fé, o seu Exatamente. processo de Processo. entendimento, né? Então a gente tem que ter muito esse amor que você está falando e que Não, eu e acredito. respeito, né, cara? Respeito acima de tudo, né? E como eu te disse, eu sou. Imagina, a gente, assim, infelizmente, várias religiões, né? Cada religião, ela ensina uma coisa para um povo em uma época. Então, a gente, muitas vezes, esse monte de ensinamento, eles trazem confusões entre as pessoas. Mas a escolha, a opção que eu tenho é de falar sobre Deus, falar sobre fé, e respeitar muito. Eu vim de uma família católica, com espírita, com um avô judeu, com um pai quase agnóstico, ateu, que a gente brinca. E assim, né, fui frequentar a igreja evangélica com 15 anos, aprendi muito sobre Bíblia, que eu não sabia, mas eu sempre fui uma menina assim, muito curiosa, muito querendo entender a fé de cada um. Eu sempre gostei de me colocar no lugar de cada um. E essa é a maneira que eu encontrei hoje de enxergar Deus, que não é ele lá de cima olhando e vendo que horas que você vai errar, ou contando quanto que você deu de tempo para ele hoje ou não. Ele está assim, olhando e amando a todos, né? Ele criou tudo para que a gente louvasse a ele em todos os momentos, e não interessa a religião, a fé, o tamanho, se a minha é melhor, a minha é maior, a minha, ou o lugar que aquela pessoa tá, né? Porque a gente não pode julgar ninguém. Eu acho que falar que Deus é bom e que Deus é amor, e que ele nos criou imagem e semelhança, e que ele nos ama assim como a gente acho que é o ápice de fé e do que tem de melhor, né, na Terra. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, que banco de igreja, placa de igreja, não salva absolutamente ninguém. E eu fiz uma matéria no início da minha pós
que eu aprendi uma frase que marcou muito a minha vida. E essa matéria se chama Eclesiologia, a história da igreja. Que diz que há muitos dentro que são de fora e há muitos fora que são de dentro. É. Deus, em sua sabedoria, em seu poder, em sua onisciência, em sua providência, ele sabe quem são os dele. E ele sabe quem não é também. E nós não podemos fazer essa análise, esse julgamento a partir da nossa condição humana. A gente não tem direito nenhum de fazer isso, nem condição nenhuma de fazer isso. Então, eu acho muito grave esse apelo das pessoas de ficar apontando o dedo, sabe? É claro que eu também não posso ser hipócrita de dizer que todos os caminhos levam a Deus. Eu não acho que todos os caminhos levam a Deus. Só um caminho leva a Deus, que é Jesus Cristo. Infelizmente, não são todas as doutrinas que pregam essa verdade, mas nem por isso eu vou deixar de amá-los, né? Nem por isso eu vou deixar de respeitá-los. E isso não me dá o direito de atacá-los, né? Assim, o fato de eu não ter imagens de santo e não optar isso, porque a minha religião, né? A minha tribo, o caminho que eu escolhi para mim não ensina isso, eu não posso desrespeitar a minha avó, que tem um altar na casa dela. A minha avó, que é ministra de Eucaristia na igreja dela. Isso não me dá o direito. Eu tenho que admirar a fé dela como mulher que ela é, como senhora, né? Ela tem 90 anos de idade e a gente fala muito de Jesus e eu tenho muita alegria em conversar de Jesus com a minha avó. Ela católica, eu evangélica e a gente se dá bem, a gente vive bem com respeito. Mas eu acho que eu saí um pouco da sua pergunta. Você tinha falado você tinha me perguntado o quê? Como foi a minha? Porque o que eu a conversão. acho é que... tá. Você perguntou se eu nasci numa família que falava de Deus. Porque eu estava falando, inclusive, disso, porque eu acho que muitas pessoas estão aqui olhando, né? E você é uma mulher linda. Eu tenho 2 filhos, você também. Tem pessoas que estão se olhando agora, olhando a gente falar e falando, meu Deus, mas eu não sou bonita como ela, eu não tenho filho como elas, eu não estou realizada assim. E eu acho que isso influencia muito na questão de como ela se enxerga, sabe? O olho, o brilho dos olhos dela, quando ela se vê no espelho, ela se entristece. Então, eu queria muito que essa live edificasse as pessoas, principalmente mulheres que acabam ficando mais atacadas com isso hoje em dia, e nesse momento de muitas emoções, um turbilhão de coisas acontecendo, né? E notícias querendo nos bombardear a todo minuto, de que é possível, sim, encontrar beleza nos olhos. Eu adoro uma frase, que não é um versículo, uma frase que fala assim, a beleza está aos olhos de quem vê, né? E eu acho que isso que a gente está falando do respeito, de você olhar para sua avó e respeitá-la e querer, inclusive, entender, aprender o que ela está querendo dizer, né? Se colocar no lugar dela, eu acho que isso quer dizer muito sobre isso também, sabe? De como a gente se respeita, de entender os tipos de beleza, estimular as pessoas para serem felizes, sabe? De acordo com aquilo que elas podem alcançar. Eu penso assim, ó, e eu falo agora pela minha própria experiência, eu acho que é mais genuíno, né? A gente falar a partir da nossa própria experiência pessoal. Eu acredito que nós nunca saberemos, enquanto limitados, né, pela carne, pela existência humana, nós nunca saberemos a forma como Deus realmente nos enxerga, né? E a gente fica muito preocupado, a gente perde muito tempo tentando imaginar como o outro nos enxerga, né? Como o outro nos vê, como eu me pareço para aquela pessoa que me observa, né? O que será que ele enxerga em mim? O que eu tenho que melhorar? A gente sempre tem a tendência de ver o copo mais vazio do que mais cheio, né? Assim, meio vazio, o copo pela metade, a gente vê ele meio vazio, nunca meio cheio, né? Então, essa é a tendência do ser humano, infelizmente. Mas quando a gente passa a buscar, e inevitavelmente eu tenho que entrar nesse lado espiritual, porque eu creio fielmente, eu até falo muito sobre isso no meu segundo livro que eu vou lançar agora no meio do ano, não existe outra forma da gente conseguir superar as mazelas dessa vida a não ser com a ajuda daquele que é o criador de todas as coisas, né? Que é fonte inesgotável de força. Eu costumo dizer para as pessoas que a gente não deve orar pedindo para que Deus nos dê força, porque se Ele der força, a gente vai manusear aquela força vai acabar. A gente tem que pedir para Deus ser a nossa força, porque Ele é fonte inesgotável de força. Então, quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes, porque nós pegamos direto da fonte todo esse poder, né? Essa unção
que vem diretamente de Deus. Então, é impossível você passar por essa vida sem sofrimento, né? Ninguém sai daqui ileso. A vida, pastor Nil Barreto fala uma coisa que eu acho assim incrível, que viver significa administrar sofrimentos. Não há um dia sequer que a gente não tenha uma dor de cabeça. Seja ela assim, grande ou pequena, não existe um dia que você vai passar ileso, que você vai passar naquele dia, nossa, hoje eu não tive nem... Vai ter alguma coisa. Não Mesmo que teria nem pequena. graça, né, Bela? Eu falo que não Não teria seria a graça. vida. Não seria a vida, né? Nós vivemos num mundo caído e é muito natural que a gente passe por adversidades. Mas quando a gente tem Deus, a gente não só passa a se enxergar de uma forma diferente, mas também enxergar o nosso próximo. Então, ao invés de você querer sempre atingir padrões, sejam eles de beleza, de status social, de intelectualidade, ao invés de você querer alcançar padrões humanos, você passa a buscar padrões celestiais, porque você entende que você é um peregrino aqui, que aqui não é a sua pátria, que você está aqui de passagem. Então, você quer não mais, como Paulo diz, né? Não mais agradar a homens, mas sim a Deus. E você não quer mais perder tempo com coisas triviais, a não ser investir aquele tempo nas coisas que realmente têm valor. E eu vou fazer até aqui uma referência de uma das cartas de Paulo que eu mais gosto, que é 2 Timóteo, que foi a última carta que Paulo escreveu. Ele escreveu essa carta de uma masmorra insalubre, a masmorra Marmetina. Ele estava prestes a morrer, decapitado, ele estava no corredor da morte, e ele escreve essa carta a Timóteo, e nessa carta ele fala, ele pede para Timóteo levar, visitá-lo e levar os pergaminhos e os livros. Então, quer dizer, ele estava prestes a morrer, ele sabia que dali ele não sairia vivo, mas ainda assim ele falou, traga os meus livros, o meu pergaminho. Por quê? Porque Paulo conhecia exatamente o que é que tinha valor. Ele não estava preocupado se as pessoas olhavam para ele como um criminoso, porque de fato ele não foi ele não morreu como um mártir religioso, ele morreu como um criminoso. Ele foi acusado por Nero pelo incêndio de Roma. Então ele morreu como um criminoso, mas ele não estava preocupado. Eu não estou ligando se alguém está tá me caluniando, achando que eu estou aqui, né? Porque eu realmente incendiei Roma, que eu fui o mandante do crime. Eu estou preocupado em ter aqui os meus escritos, né? Eu imagino que sejam os escritos do Antigo Testamento, os pergaminhos. Isso é lindo para a gente trazer para a nossa própria vida. A gente tem que parar de perder tempo com as coisas superficiais. Parar de perder tempo preocupando se o fulano postou, que comentou, que... E eu me incluo nessa lista, porque às vezes eu sou incendiada por isso. É inevitável, né? É inevitável, a gente somos humanos. Então, mas quanto mais a gente está perto de Deus, menos recorrentes são essas situações, né? E tudo isso resulta numa autoestima diferenciada, né? A gente não está preocupada em impressionar ninguém. Não tem impressionismo, como eu falei no início, não tem essa questão de números, né? De quantas pessoas eu consegui impressionar hoje. Cara, se eu conseguir impressionar a Deus, quer dizer, nada impressiona a Deus, né? Porque ele é o Todo-Poderoso e nada nem ninguém consegue impressioná-lo. Mas se eu conseguir servir a Deus nesse dia, eu já fui útil para alguma coisa. Então, eu acredito que realmente, cara, a comunhão com Deus, eu não estou falando aqui de religião, de templo construído por mãos humanas, mas de uma verdadeira comunhão com o Deus vivo, através de Cristo Jesus. Isso muda a nossa vida num grau que eu não sei nem te explicar. Você sabe, você sabe. Você sabe exatamente o que eu estou falando. Eu vou falar que eu acho que foi ontem ou hoje, estou perdida aqui no tempo, se foi ontem ou hoje. Esses dias eu estava aqui falando, tem vezes que eu pego aqui stories para falar, e eu sempre falo que a gente é um quebra-cabeça, a gente é uma pecinha no quebra-cabeça desse mundo enorme. E eu não sei se você monta quebra-cabeça aí com as meninas, a gente monta assim, quebra-cabeça de muitas, muitas peças. E virou uma tradição, a gente faz quadro depois dos quebra-cabeças e tudo mais. E cada peça do quebra-cabeça, uma parece muito com a outra, mas elas não são iguais. Nenhuma é igual à outra. É impressionante. E você fica procurando, tem umas que são as beiradas, tem 4 que são angulares sempre, né? Quando o quebra-cabeça não é oval, sempre tem as 4 angulares, mas cada uma precisa da outra para se compor. E eu falo que, esses dias que eu estava falando, a gente é uma peça que não adianta a gente querer chegar no mundo inteiro, no planeta inteiro, paz mundial e não sei o quê. Porque às vezes é só uma peça que você precisa juntar. Você pode juntar 4, pode juntar 6, você pode juntar uma. Mas você vai estar fazendo a diferença nesse quebra-cabeça enorme que é essa vida, que é esse momento que a gente está vivendo. E com certeza
tem alguém lá em cima fazendo assim nas peças e aproximando umas das outras para a gente enxergar qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito de vida, porque uma vida com significado, ainda mais quando o significado como você tem falado e está falando aqui o seu testemunho todo, que é glorificar a Deus, que é amá-lo e tudo mais, isso tem um boom na sua autoestima, traz um fluir na sua vida, que todo mundo, como você falou, todo mundo nota, o brilho dos olhos muda, a expressão fica mais leve, e eu acho que eu vejo que você encontrou isso, encontrou esse equilíbrio todo entre Deus e família, e parentes, e amigos, e seguidores. E fico muito feliz de você colaborar um pouco com esse tipo de informação que é muito preciosa hoje em dia. E fico feliz da gente ter conseguido dar essa mensagem tão especial aqui para tanta gente. Quero te agradecer muito. Obrigada pelo teu brilho, pela tua luz, pelas tuas palavras, pela tua sabedoria. E desejo muitas bênçãos para você, para suas filhas, para o seu marido, para todos ao seu redor. E que você fique mais no Brasil também. Pois é, acho que agora a tendência é eu ficar mais mesmo. A gente tem que marcar depois de se encontrar pessoalmente. Vamos, conversar bastante, tomar um cafezinho, jogar a conversa fora. Cá. Muito obrigada, viu? Que eu amo mineiro. Eu amo. Eu tenho um negócio com mineiro que eu amo. Então você vai adorar meu sotaque. Eu tô cada dia mais mineira. Depois que a gente fica, parece que pega o sotaque todo de volta. Olha, muito obrigada. Que Deus te abençoe você e sua casa. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada a todos que assistiram. Espero ter contribuído aqui de alguma forma com vocês. Espero que a gente tenha mais oportunidades também, viu? Muito, Bela. Muito obrigada. Obrigada Beijo, a todos pessoal. também. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.